Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 7 de julho, quinta-feira. A gente está começando mais uma Batalha do Século. Como sempre, a gente vai comentar bastante sobre análise fundamentalista e análise técnica para tentar passar um pouquinho mais de informação e ajudar vocês na tomada de decisão, tá, pessoal? Mas antes de qualquer coisa, chamar aqui o Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos, pessoal. Muito bom dia. Boa quinta-feira. O mercado já começando aí com alguns dados relevantes sendo divulgados hoje pela manhã. E amanhã a gente tem aí o payroll, um dado importante que o mercado aguarda, que vai trazer bastante volatilidade. Todos esses pontos e o cenário macro, tanto na parte fundamentalista quanto na técnica, nós vamos comentar com vocês agora pela manhã na Batalha do Século. Então quem tiver interesse de interagir com a gente, sugestões, pedidos de análise ou alguma dúvida, ao lado direito da tela de vocês tem o chat. Fica à vontade para vocês navegarem. E bolsa trabalhando em alta, ontem chegou a cair 2%, hoje já virou trabalhando com 1,5% de alta aqui. E o mercado está forte, né? O que você está vendo nesse cenário? Isso aí, né? Depois de alguns dias de queda, com aversão a risco ainda, impactos do Brexit aí nas bolsas ao redor do mundo, hoje a gente teve uma recuperação e já dá para fazer esse link, né? Geralmente no início dos programas a gente dá um pouco do panorama, o pano de fundo ali do que está acontecendo na parte macro, tanto internacional quanto aqui no Brasil, e aí depois a gente passa para índice, dólar, enfim, e papéis também, tirando as dúvidas aí do pessoal. Mas é um pouco disso que tem acontecido. Então, nos últimos dias a gente teve uma aversão forte a risco ali por conta do Brexit, algumas preocupações com relação aos bancos europeus, principalmente os italianos ali que têm muitos empréstimos ali de má qualidade, então isso poderia impactar ali não só a Itália, mas também os demais países da Europa. Então você teve aí algum tipo de aversão a risco com relação a isso. Também o pessoal da própria Inglaterra, né, o Banco Central da Inglaterra comentando que já está percebendo alguns impactos ali na economia, e isso aí deve ser bem ruim olhando para frente em termos de crescimento por lá. A gente teve isso e hoje, então nos últimos dias isso impactou bastante as bolsas ao redor do mundo, e hoje a gente tem um pouquinho de recuperação com relação a isso. Ainda também você tem, por outro lado, um excesso de liquidez, aí juros muito baixos ao redor do mundo, ali bancos centrais aí continuando ou até aumentando ali a política de relaxamento monetário aí em diversas economias. Então isso aí também traz um pouco mais de fluxo para ativos de risco. E aqui no Brasil, o que a gente pode esperar para o dia, basicamente no final do dia a gente deve ter o anúncio do orçamento ali para 2017, aí muita discussão sobre isso, né? Se deve ficar entre 150 a 160 bi, conversa sobre aumento de impostos, né? CID, etc. Então, talvez esse seja o ponto importante do dia aqui no Brasil. Então é isso que a gente vai olhar, a gente vai ver o quanto isso pode impactar, né? Na verdade, a questão política tem impactado cada vez menos, principalmente no passado recente, aqui a dinâmica de preço, principalmente de ativos de risco, bolsa aqui no país, o principal driver tem sido a parte externa, commodities e também performance ali nas bolsas ao redor do mundo, e essa aversão a risco com relação ao Brexit, isso tem sido muito mais impactante do que a parte política, mas é algo extremamente importante para a gente entender ali no final do nosso dia. Então esse é o pano de fundo, e eu já chamo aqui o Danilo para dar uma olhada direto no Ibov, né? A gente sempre começa assim, olhando o índice, depois a gente dá uma olhada em dólar e faz mais alguns comentários ali com relação a esses índices mais amplos. Bom, Gui, conforme você mencionou aí a aversão ao risco dos investidores, isso de uma certa maneira trouxe um otimismo para o nosso mercado nos últimos pregões. Vale lembrar que a gente teve aqui 5 pregões consecutivos em alta do índice Bovespa. O mercado chegou nos patamares da região dos 51.500. Deixa eu colocar o gráfico aqui para vocês e vou resenhando em cima. Então o que a gente tem aqui, tá? Nós temos aqui uma região de suporte bem importante que o mercado testou.
nós mencionamos aqui que é um patamar que se o mercado se manter acima desses pontos de 48/49 mil, seria um ponto interessante. Para quem acompanha o fechamento do mercado, o Ibov fez um fundo duplo aqui e desenvolveu uma movimentação positiva. Ele trabalha em cima de um nível de resistência bem relevante. Nos últimos 5 pregões, nos 5 pregões consecutivos de alta que o mercado teve, o ativo subiu bem, passou por um período de correção e ontem foi um dia bastante atípico e bastante interessante. O Ibov chegou a cair 2% ao longo do pregão. Ele se recuperou e fechou com 0,11% de alta. Isso me demonstra que um candle de reversão em cima de uma região de suporte. Notem que anteriormente a gente teve como ponto suporte, uma região de suporte, 2 toques como resistência, ou seja, uma importante região de suporte. O que a gente tem aqui? Uma entrada de força compradora que iniciou ontem e deu continuidade hoje ao longo do pregão. Então a gente percebe aí pelo cenário político, tanto pelo cenário de aversão ao risco dos investidores institucionais, que a gente tem aí uma sinalização positiva para o nosso mercado e para a nossa bolsa. A gente configura aqui agora uma movimentação que tem uma figura gráfica desenhada que é um padrão de continuação, é um padrão positivo, é um mastro e bandeira. Então, caso o mercado venha fechar acima dos 52.600 pontos e posteriormente ele rompeu o patamar de 52.800/53 mil pontos, o principal ponto que a gente vê do índice Bovespa ficaria na casa de 54/54.500. Então seguimos otimistas com o mercado. Para mim, bolsa é totalmente compradora acima de 49/48 mil pontos, que é importante região de suporte. E acredito sim que o mercado tem espaço para voltar ali para a região dos 54 mil pontos. A sinalização só vai ficar negativa e o mercado só vai voltar a ter um viés de intervenção ou algum certo de ceticismo por parte dos investidores se a gente começar a trabalhar abaixo dos 51 mil pontos novamente. Então é uma sinalização interessante e a gente tem espaço para a continuidade do movimento de alta. Agora, Danilo, esse alvo aí de perto de 54, você tem algum timing para isso? Kim, eu vejo aí que o mercado pode trabalhar nessas próximas semanas, tá? Eu vejo que o mercado está bem forte, principalmente eu acredito que vai corroborar aí justamente quando tivermos a passada da presidência, de fato, o impeachment da Dilma. O que eu vejo, tá? O mercado pode buscar os 54 mil pontos no cenário curto, num prazo curto, a gente está falando aí de uns 20 dias, um mês, então no próximo mês eu dou um prazo de um mês, pelo menos para o mercado tentar testar os patamares de 54 mil pontos. Eu acho que esse seria um ponto atrativo, tá? Então nos próximos 3 semanas de pregão, nas próximas 4 semanas de pregão, eu acho que o mercado poderia buscar esses patamares de preço. Boa, falando um pouquinho de fundamento, de forma rápida, a gente continua com uma expectativa positiva para médio e longo prazo, para a nossa bolsa como um todo. Realmente o próximo trigger importante aqui vai ser a votação do afastamento definitivo ali para final de agosto. Então, cada vez que a gente chegar mais perto, isso aí vai ficar cada vez mais no radar, porque depois a gente vai precisar entender melhor se as medidas estruturais ali vão ter facilidade ou relativa facilidade para passar no Congresso, etc. Então, um passo de cada vez, a gente, de qualquer forma, está com expectativa positiva no médio e longo prazo. Lembrando que teve uma janela interessante agora, com o Brexit de excesso de liquidez, o Fed já postergou o aumento de juros, enfim, gente até colocando baixa probabilidade até para o ano que vem, enfim. Então, você tem ali um excesso de liquidez e no curto prazo, os impactos do Brexit nos emergentes tende a ser menor. Então, isso aí trouxe um pouquinho mais de atratividade também. Então, você teve essa janela de liquidez agora para o curto prazo. Tá? Então, um pouco disso que a gente está olhando para índice. E passar diretamente para o dólar, Danilo. O que você está olhando? E se você puder já comentar aqui uma pergunta, se o dólar pode quebrar o suporte de 3,20. Eu não sei se tem um suporte, mas ele comentou esses níveis de 3,20 aí, Danilo. Tá. Então, primeiramente, a gente tem que levar em consideração que o dólar, quando ele trabalhava na região de 3,600, 3,500, nós tínhamos aí bastante intervenção do Banco Central por meio de leilão de swap reverso. Isso significa aí
aproximadamente compra de dólares futuro, ok? Ele não entra diretamente comprando dólares futuros, mas a intenção por meio desses leilões é equivalente à compra de dólares futuro. Então ele entra no mercado justamente para intervir na queda da moeda, para justamente pelo menos tentar interromper esse movimento e desenvolver uma movimentação positiva. 3.500, 3.600 foi uma região muito trabalhada pelo Banco Central. O que acontece nesses últimos pregões, tá? O mercado caiu bem justamente quando o novo presidente do Banco Central, o Ilan, ele mencionou que o dólar ele tem que ser negociado pelo mercado, o câmbio tem que ser flutuante, então, consequentemente isso, o mercado desenvolveu uma movimentação muito direcional de queda, veio buscar a região dos 3,20, 3,19 no mercado à vista. Chegou nesses patamares de preço, qual que foi a atuação do Banco Central? O Banco Central novamente voltou com seus leilões de swap reverso, até então ele não havia atuado no mercado, ele entrou por meio desses leilões de swap reverso e, consequentemente, fez o fundo, que é o suporte, em 3,20. Então, o que acontece? Agora eu vou colocar em cima do gráfico para vocês. Será que tem uma probabilidade do mercado perder a região dos 3,20? Olha, eu acho que é um pouco prematuro a gente falar que o mercado vem perder os 3,20, tá? Por quê? Fez uma região de suporte importante. Notem que todas as vezes que o mercado fazia novos fundos, um exemplo aqui, ele testava, subia e segurava, testava, subia e segurava, testava, subia e segurava, testava, subia e segurava. Então, assim, é um pouco prematuro a gente falar que o índice que o dólar futuro ele vai vir aqui, vai perder de fato os 3,20 e vai continuar seu movimento de queda. Eu acredito que agora é uma barreira importante e é justamente o novo governo que mostrou a sua intenção. Anteriormente foi o governo, do Tombini, tá? Agora a gente tem o governo aí do Henrique Meirelles e do Ilan. Então, assim, é uma referência de preço muito importante. Então o mercado vai acabar testando o preço do Banco Central. O que eu vejo, tá? Tem espaço para quedas? Tem, porém eu não vejo com facilidade a perda de 3,20. Eu acredito que o mercado vai se segurar bem nesses 3,20. A gente teve até redução aí da última projeção do boletim Focus de 3,60 para 3,46. Então, assim, o mercado tende a se segurar nesses patamares de preço. Hoje, na Arena do Investidor, nós passamos uma recomendação de swing trade na venda de dólar, tá? 3.350 nós vamos vender dólar, 3.390 é o stop. Então o mercado subiu aqui 4 pregões consecutivos, hoje é o 5º pregão consecutivo de alta. Vale lembrar que o Banco Central vem atuando nos últimos 5 pregões e todos os últimos pregões o dólar tem subido na casa de 1%. Hoje o dólar está subindo com uma maneira um pouco menor, subindo aí na casa de 0,3%. Então a gente demonstra que ele não está com tanta força e trabalha em cima de uma região de resistência. Então, para quem acompanha a gente no curto prazo, a gente está falando de um prazo de uma semana, 10 dias, a gente vai vender dólar se perder 3.350 e o stop 3.390. Redução da posição 3.315 e o alvo da operação abaixo, mais de 100 pontos. Tá? Então, a gente vê que é uma sinalização em que o mercado tende a se segurar nos 3,20. No curto prazo, depois do 5º dia consecutivo de alta, ele pode recuar, tá certo? Mas entre 3,30, 3,45 ali seria um ponto em que o mercado tende a trabalhar. Acredito que até 3.400 seria um ponto em que o mercado vai ter bastante obstáculo para continuar seu movimento de alta. 3,20, 3,40. Não vejo muito o dólar fugir muito desse ponto, Kim. Boa. Agora, tem uma dúvida, sabe que eu não entendo nada de análise técnica, mas você estava falando desses fundos cada vez maiores, né? Ele não pode fazer um fundo maior, o próximo ali? Pode, Kim, mas a gente começa a ver o que seria interessante, qual que seria o trabalho normal que o dólar vem fazendo. Ele pode perder, mas eu não vejo que ele venha perder os 3,20 direto para os R$3. Então ele pode perder aqui, que foi 3,19 do mercado à vista, o mercado testar novamente 3,19, 3,18 voltar a subir, aí o que a gente iria acompanhar? Os fundos serem próximos ou levemente abaixo. Eu não vejo que se ele perder o 3,20 ele vai ter espaço para cair com uma intensidade maior. Ele pode cair, o mercado voltar a atuar, o Banco Central voltar a atuar com o swap reverso e o mercado tentar fazer o quê? Um topo novamente no mesmo nível ou até mesmo abaixo, 3.350, 3.370. Então assim, eu vejo que ele pode testar, perder por 10 pontos seria um centavo de dólar numa vista e depois ele voltar a subir. Então eu não vejo que a hora que ele chegar novamente no 3,20 ele vai ter espaço para romper e cair com uma intensidade um pouco maior. Entendi. Eu vejo que ele pode chegar no 3,20, 3,19, segurar no 3,18, o Banco Central novamente atuar medidas, porque antes que a gente leve em consideração, quando o dólar estava 3,50, 3,60, o Banco Central entrava com leilão de swap reverso com 50 mil contratos, 40 mil contratos, já teve leilão que ele colocou 100 mil contratos. E nessas altas nas últimas 5 altas que a gente está tendo, ele está entrando apenas com 10 mil. Então ele ainda tem
meios para poder intervir no mercado com um pouco mais de força. Então, assim, para perder o 3,20, que é onde que o Banco Central sinalizou que ele está atuando, eu acho muito difícil. Ele vem testar, perde ali 1 centavo, 2 centavos, quer dizer, 10, 20 pontos, o mercado depois voltar a subir. Entendi, mas no curtíssimo prazo você acha que ele vai caminhar ali para os 3,20? Pode né? se segurar ali. Eu não vejo no 3,20, mas voltar ali para o 3,25. Do momento atual, 3,36, que seria o ponto dual, ele voltar para os 3,30, eu acho que seria natural. 3,30, 3,29 seria natural. Beleza, pessoal. Bom, vou ver com a produção se a gente pode fazer. A gente vai fazer um intervalinho rápido. 30 segundos a gente está de volta, pessoal. Bom, pessoal, a gente está de volta agora. A gente comentou bastante sobre índice dólar e a gente agora já pode ir direto para a parte setorial e empresas, né? Teve bastante pergunta aqui. E começando, já que a gente está falando do dólar, nada mais justo do que a gente falar de fibra, né? Do setor de papel celulose, que é tão impactada por essa variável. Então, o Bicu está perguntando aqui, Danilo, especificamente... ele sabe que não se compra contra a tendência, mas fibra não está barato pelo valor que estava recentemente. Se você puder dar uma olhada, eu já falo do fundamento aí de fibra. Tá. Então, só para complementar esse comentário aí, sabe-se que não se compra contra a tendência. Qual que é o nome dele? Desculpa. Bicudo. O Bicudo. Bicudo, eu sou um pouco contra esse argumento, tá? Eu vejo muitos profissionais de mercado falarem, proibido comprar quando o mercado cai, é proibido vender quando o mercado sobe. Eu, particularmente, sou um pouco contra e eu não sigo dessa lógica, porque, para mim, o mercado, quando você fala de tendência, já dizia Charles Dow, tá? A tendência ela é feita por topos e fundos direcionais. Então, quando a gente fala em tendência de alta, a gente está falando do mercado movimentos de impulsão e movimentos de correção. Então, movimentos de impulsão é movimentos a favor da tendência e movimentos de correção é movimento natural e sadio contra a tendência. Então, é natural você pegar um mercado, quando ele estabelece um topo, ele começar a corrigir até as minhas médias, é natural você trabalhar vendido. Pelo menos eu trabalho dessa maneira e com muita frequência, tá? Eu trabalho muito, principalmente intraday, vendendo quando o mercado sobe e a gente tem alguns resultados expressivos e interessantes. Agora é fibra, falando sobre fibra, só para não estender muito, depois a gente entra no conceito da análise técnica como um todo. Fibra tem uma linha de tendência de baixa, chama atenção aqui, o mercado sobe, tá? Passa por um período de correção no curtíssimo prazo e tenta estabelecer aqui uma movimentação positiva. Fibra está interessante para se trabalhar comprada, a gente está monitorando fibra já há um bom tempo, porém ela não sinaliza, ela não tem forças. Superando aqui os 24,80, tá? Ela pode me fazer um pivôzinho de alta e eu vejo o primeiro ponto de fibra aqui na minha média de 21, na casa de 25,20. Se caso a fibra demonstrar entrada de força compradora, passar por um período lateral nesses patamares de preço e posteriormente romper essa consolidação, aí sim eu vejo um cenário de alta um pouco mais longo para o papel. Claro que é um papel que tem que levar em consideração a cotação do dólar, então assim, tem um bastante critério. Eu vejo aqui no curto prazo um leve movimento positivo. Agora para um prazo maior eu vou ter que rever as minhas análises aqui, mas tem espaço para altas? Tem, somente se ele fizer um fundo nessa casa de 22,20, 22,30, acima de 21 e romper 23,75. Rompendo 23,75/23,70, ele me faz um pivô de alta, 23,40 seria um prazo para buscar. Lembrando que a tendência é de baixa para a fibra, lembrando que ela acompanha o dólar também. Boa, em termos de fundamento, para o curto prazo, a gente acha que vai ser um cenário bem difícil ali, por conta da pressão no dólar, etc. O preço da celulose ali não parece reagir muito bem, então a gente acha que vai ser um cenário difícil no curto prazo para a fibra, Suzano, enfim. Agora, olhando o longo prazo, nesses níveis de valuation e uma posição estratégica em dólar no seu portfólio, a gente acha interessante, mas aí a gente não iria de fibra, a gente prefere Suzano, que ela já passou por um ciclo de investimento forte, agora é a parte de desalavancar, ela vai desalavancar mais rápido, a fibra ainda tem muito CAPEX para fazer com o projeto em Três Lagoas e também uma posição muito forte do BNDES em fibra
quase 30% ali, sendo que o BNDES já comentou que vai fazer alguns desinvestimentos, pode trazer alguma pressão. Então, na preferência pro longo prazo, a gente prefere Suzano. Falar rapidinho do setor de educação, né? O S&P está perguntando se a Croton não pagou um preço muito alto pela Estácio, etc. E que a Indocad pode fazer alguma restrição a esse negócio. Sim, o CAD vai ser uma variável importante de risco, eles provavelmente vão ter que vender algum ativo de AD, ensino à distância. Agora o preço para um ativo grande que é a Estácio com essa marca foi um preço ok, ali deve ter pago entre 9 e 10 vezes PI, né, se sair nas condições atuais, lembrando que não foi definido ainda, a gente vai ter o conselho de administração se reunindo, mas tudo indica que vai ser aprovado. E foi um preço, enfim, justo ali, obviamente não foi uma barganha, mas é isso que acontece quando você tem uma transação nesses níveis. Até de curiosidade, Danilo, se você puder dar uma olhada em Croton Estácio bem rápido ali, ver se tem alguma coisa que chama atenção. Tem um evento no meio, não sei se dá para falar alguma coisa aí. Rapidinho, que inclusive a gente deu compra em Estácio hoje para Swing Trade. Rapidamente aqui, para mostrar para vocês. Linha de tendência de alta, o mercado caiu aqui, Estácio caiu por 4 pregões consecutivos, acumulando uma desvalorização de 10%. E hoje a gente comprou justamente esperando a formação de hoje, que é um martelinho em cima de uma região de suporte. Compramos aqui a Estácio a R$ 16,30 e tem espaço para o mercado desenvolver uma movimentação positiva, tá? Então o primeiro ponto de parada que a gente vê, o topo prévio na casa de 17,50. Croton é um papel também que estávamos monitorando compra, tá? Então eu só não recomendo entrar nos dois papéis simultaneamente, mas linha de tendência de alta me faz um doji. Croton seria interessante aguardar o rompimento da máxima do pregão de hoje, tá? Em 16,83, esperando um movimento de alta. Quem tem um perfil arrojado, sim, é um ponto para a gente poder trabalhar comprado já em Croton hoje, mas Estácio tá mais interessante. E Estácio a gente já inclusive deu call na compra lá para a Arena do Investidor, R$16,30, alvo de redução em 16,80, alvo final 18,40 e o stop está em 15,70. Então esse aí é o nosso call, Kim. Beleza, a gente vai acelerar agora que a gente está chegando na reta final. O pessoal perguntando de Ecor, né? Um papel interessante. Que a gente tem uma posição, apesar da gente ter pouca concentração, a gente acha que esse news flow aí de melhora nas condições das concessões, etc., tende a ajudar a Eco Rodovias. Agora, o que tem segurado um pouco o papel, a gente viu a curva de juros abrindo, isso aí tem impacto relativamente negativo para a Eco Rodovias e ela deu uma boa esticada lá em termos de valuation, né? A gente ainda acha que tem valor, mas obviamente depois dessa alta o risco-retorno ficou um pouquinho pior. A gente ainda carrega uma posição menor ali em Ecor. Danilo, você pode dar uma olhadinha em Ecor, por favor? Ecor é um papel que a gente avaliou para colocar na nossa carteira essa semana, tá? Vou colocar o gráfico diário dela. Estávamos de olho no rompimento desse nível de resistência, tá? Ele não rompeu e voltou a cair. Só tomar um pouco de cuidado, o ativo está em cima de uma região de suporte. Estamos avaliando aqui alguma entrada na ponta compradora, tá? Algum candle comprador para a gente se posicionar esperando uma lateralização. Só para complementar, CCRO, nós iniciamos uma operação de compra ontem no papel, o ativo aí do setor, a linha de tendência de alta em cima da média de 21, tem espaço para desenvolver uma movimentação positiva, tá? Tanto o Ecor quanto o CCRO. Beleza, eu vou ficar aqui no mesmo setor, o setor de infra, vou falar de Rumo, que teve muita pergunta, e eu já vou fazer o link com o Danilo para ele falar da carteira gráfica que eles têm, que eles colocaram Rumo, enfim. Mas vou falar rapidinho do fundamento. Rumo é um papel que a gente gosta, a gente também tem na nossa carteira recomendada, mas uma posição bem pequena, porque o risco é muito, muito alto, o risco operacional é muito alto, eles têm muito investimento para fazer, etc. Agora, eles devem renovar a concessão de ferrovias ali da Malha Paulista. Isso aí deve ser um trigger interessante. Então, a gente gosta, para o longo prazo, é um case interessante para você ter um pé em infraestrutura. Mas, de novo, a gente não teria muita concentração porque o risco operacional é bem alto, Danilo. Se você puder falar um pouquinho do gráfico, falar um pouquinho da carteira também, que tem performado muito bem, né? Legal. Bom, Kim, então a gente criou uma carteira, até uma carteira Arena, é uma carteira, entre aspas, flexível, na qual a gente começou aí em maio, a gente está com 2 meses completos de carteira. Como que ela funciona? Rapidamente, ela é composta por 5 ativos, tá? Todos têm o mesmo peso, 20% vai ser distribuído de capital igualmente para esses 5 papéis. A gente pode trabalhar tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. Então todos os papéis a gente tem ponto de entrada, redução parcial, alvo final e um stop da posição.
Tá? Então, como nós temos gatilho, ponto de entrada, a gente tem entre segunda até a quarta-feira no leilão de fechamento para iniciar as nossas operações. Se eventualmente 2 papéis acionarem, somente 2 papéis entrarão na carteira na semana e os outros 3 a gente vai ficar com dinheiro aí aguardando novas possibilidades. Então, mostrando aqui a nossa tabela para vocês, o nosso Excel, a gente teve aqui 5 papéis que nós selecionamos: Rumo, BB Seguridade, Eco-Rodovias e Braskem, para a gente compor a carteira na compra e venda de BOVA11. O único papel que acionou a nossa compra foi o Rumo Logística. Deixa eu aproximar o zoom aqui. Foi o Rumo Logística. A gente comprou a 5,05, tá? O papel está saindo a 8,50, está dando 8%. E BOVA11 a gente vendeu a R$ 50,85. Ela atingiu a redução, o stop foi alterado para o ponto de entrada. Então, em meia posição, a gente conseguiu 2% em BOVA e a outra posição a gente saiu no 0 a 0, que o stop foi para o ponto de entrada. Então, seguimos apenas com BOVA, 20%, com Rumo, então 20% na carteira para cada um. A carteira na semana está performando 1,8. Para quem está acompanhando o acumulado, a gente tem há 2 meses de carteira 6,2 de retorno, enquanto o Ibov cai 2%. A gente está com uma diferença de 8 pontos. Rumo é um dos grandes destaques que a gente vem acompanhando já há um bom tempo. Quem tiver mais interesse sobre carteira, quiser saber um pouco mais, manda um e-mail para arena@xpi.com.br. Rumo Logística, a gente teve aqui uma região que o mercado consolidou bastante, tá? Uma região de resistência. A gente ficou de olho no rompimento desses R$ 5,05. O mercado rompeu e teve espaço para desenvolver uma movimentação direcional no campo positivo. O que a gente vê? Rumo tem um espaço um pouco alto ainda, tá? A gente tem alvo lá em 6,60 para o papel, a gente falando de uma valorização de aproximadamente 30%. Então, da maneira que está estruturado, tanto pelo diário quanto pelo semanal, Rumo tem espaço, já sobe quase 14% na semana, tem um espaço muito grande, e percebam que o papel deixou para trás a média de 21 períodos no semanal e a média já aponta para cima. Então, por um prazo maior, a gente já pode pensar aí em uma movimentação direcional de alta e uma possível reversão de tendência na Rumo Logística, antiga ALL. Boa, então pessoal, quem quiser acompanhar mais a carteira gráfica e os calls gráficos, a gente tem a Arena do Investidor na XP, que a gente tem ali 4 profissionais, né, seguindo diariamente online, comentando os principais papéis e dúvidas dos clientes. A gente está chegando no final do programa, teve bastante perguntas aqui, eu vou escolher mais 2, a gente vai matar rapidinho, lembrando que a gente sempre tem espaço aqui na Infomoney para tirar as dúvidas, então hoje a gente não vai conseguir tirar todas, mas tem essas últimas 2 aqui. O John está perguntando de hipermarcas. Realmente, hipermarcas caiu muito com toda essa questão de investigação. O que a gente tem olhado em hipermarcas? A gente achava o ativo relativamente caro, mas num setor bem resiliente, né? Só que o nosso princípio aqui para alocação em um portfólio, a gente nunca, na verdade, a gente não gosta de ter nenhuma ação que você tenha esse risco ali de investigação. É o caso de Qualicorp, que é um ativo operacionalmente bom, mas tem ali diversas questões, Braskem também, enfim, JBS, é um risco que a gente não consegue mensurar, por isso que a gente prefere ter outros setores. Então a gente fica fora de hipermarcas mesmo depois dessa queda. Não sei se no gráfico dá para entrar, porque ele estava apertando da parte fundamentalista e também da gráfica, Danilo. Tá. Em relação à gráfica, rapidinho para a gente não demorar muito, o ativo fez uma correção de queda bem expressiva, até a retração de 50% de Fibonacci. Notem que o papel ele toca em cima de uma região de suporte dado por Fibonacci, e temos também aqui topos anteriores, o mercado volta, e se fechar a semana da maneira que está estruturado, com 3% de alta, a gente tem uma formação que se chama Arami. Arami é uma reversão aqui de movimento aí na superação da máxima dessa semana. Na semana que vem, podemos ter uma movimentação direcional de alta, ou melhor, algum repique depois dessa forte movimentação de queda. A gente tem aqui um sobe, podemos passar por um período de correção, tá? Ele corrigir e depois ele subir até a média de 21 na casa de 27/28 reais. Então atentos, superação de 24,80/25 reais pode levar o papel na casa de 26/28 reais. Logicamente que é um movimento contra a tendência, e tem um fator relacionado também externo que pode prejudicar o papel, tá? Cuidado. Beleza, o Marcelo tá apertando por que SUSB não sobe, a gente já falou disso, né? Um pouco de fluxo do dólar e também preço de celulose. A Nina está perguntando de Marco Polo, se a gente pode avaliar, ela está comprada. Em termos de fundamento, a gente prefere Rapt, tá? Randon, para a gente ter um upside maior
Danilo, fala um pouquinho de Marco Polo e Rapid bem rápido, o que você prefere? Tá. Eu prefiro o Rapid, tá? Primeiro, então vamos lá, Marco Polo. Testa uma região de resistência. O ativo trabalha dentro de um cenário de consolidação, só de 2,20, veio testar novamente em 2,60. Eu acredito sim que se passar por alguns dias lateralizado ativo e posteriormente romper, tá? Esse patamar tem espaço para desenvolver uma movimentação positiva e Marco Polo buscar aqui o próximo nível de resistência, que ficaria na casa de 3,15. Rapid 4 é um ativo que a gente vem comentando já há um bom tempo. Pelo gráfico semanal, a gente tem aqui uma movimentação de um ombro, uma cabeça. Um ombro é um movimento de reversão, uma figura de reversão. E desde a superação dos patamares de 3,20, 3,30, sinalizava um movimento positivo. Rapid 4 tem um próximo ponto de parada em R$ 4,17, tá? Um curto prazo, e a gente poderia até pensar em alguma projeção do papel por meio de Fibonacci, lá na casa de 4,40, depois 4,80, um prazo bem mais longo, lá em R$ 5,50. Beleza, então se não me engano foi a Nina que tinha perguntado, com base nessas análises ali faria todo sentido, pelo menos você trocar parte da sua posição de Marco Polo por Rapid, essa estratégia seria interessante, tá, pessoal? Bom, a gente chegou aqui no final do nosso programa, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ali a gente tentou passar o máximo de informação ali, tanto na parte fundamentalista como na parte gráfica, para tentar ajudar vocês na tomada de decisão. Ficaram algumas perguntas aqui, mas lembrando que toda terça e quinta a gente tem o Batalha do Século para falar e debater todos esses papéis e setores. Tá, pessoal? Obrigado, Danilo. Obrigado, Kim. Obrigado a todos pelo programa, e quem tiver mais algum interesse, xpi.com.br/Arena do Investidor, a gente pode auxiliar vocês ao longo de todo o pregão. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.